E eles foram submeter a nosso grupo de pau de hino nacional. E depois o hino nacional vai pau de hino de movimento. Que? Hino nacional e movimento nacional. Movimento nacionalista. Movimento nacionalista. Zira Mbora. Agora.
presidente do Movimento Nacionalista Querido, Dico da Data. Amigo, vamos a tener trabajo de una cámara, cámara grande. No sé, no me sé. Eu mantenho a dignidade e oportunidade. Minha irmã e minha irmã, filhos de mesmo sangue e de mesma nação, nós somos donas, não donas e não papéis. Aos dia 27 de setembro de ano 2021, me fala de comando e passa já mais de 52 anos que no irmãos ou melhor, nós donos decidir o engajamento para libertar esta terra. Então o engajamento para libertar a terra é fácil com amor, é fácil com unidade, é fácil com coragem. Mas para mim fica mais fácil. É fácil para poder mais ou menos proteger gerações, para muito bem, gerações por dia, gerações que não vêm, são gerações, manda de gerações que não vêm, e a nós vamos participar. É fácil para poder proteger de mantampas, chicotes, de tuga. É fácil para poder proteger de canhões, de tuga. É fácil, a mais bem-vinda de que humilhação de tuga, para nós não podemos viver. Nesse momento, que esse Congresso Nacional de Juventude Guineense, que tem o lema a nossa juventude guineense, que tem o papel, responsabilidade de desenvolvimento de nossa terra, junto para assumir a paz e desenvolvimento de Guiné-Bissau. Esse momento que esse Congresso ocorre, a nós tudo ir ciente da situação que o nosso país está nela. A nós tudo ir ciente de situação ou de condições melhor que a nossa população está na vida. A nós tudo e ciente de situação que nós irmãos estão a passar de empresas privadas para dirigir o nacional, que vão para o estrangeiro. A nós tudo e ciente de situações na educação, no ensino, aliás, na educação, na saúde e muito mais.
Esse movimento é mais ou menos um simples encontro. Então, e mais do que um simples encontro. Então, e é um encontro que é permitindo para partilhar mais ou menos experiência e também para dialogar e não debater sobre o papel de juventude guineense e responsabilidade do desenvolvimento do novo país. Dinheiro irmãos, filhos de mesma nação. Tempo capítulo para irmãos, quando vai tempo capítulo, o BS Bono, a nossa pesquisa. Eu tenho menos de 45 anos. Mas diante do pedido, se muito estragas, o pedido é de estraga e vai conseguir um patrão. O pedido é escada normal. Então, para tempo capítulo de irmãos, para me dizer, e a nós, mais ou menos, não me estive tendo mudança no país. E vai da abertura de guia de intervenções hermosas. Então, e essa intervenção do Fundo de Guia Hermosas, que é parte do país, de como essa entrevista da responsabilidade como que aberto para mim dizer tudo que eu não falei neste espaço e que ele só vem acabar e vai sair fora deste espaço. Me falando ao vivo para outra parte. Durante esse congresso, se não falava já, e permitindo mais ou menos de partilhar experiência. E não só partilhar experiência, mas permitindo para construir uma ideia que se luz na mais ou menos iluminar todo o campo da República de Guiné-Bissau. Então, viva a força da juventude de povo de Guiné-Bissau. Viva a Santa Mãe Pátria bem amada Guiné-Bissau, viva o Congresso Nacional de Guineense e viva jovens estarem presentes, líderes e dirigentes de diferentes associações de nossa juventude. Vou ter um bom início de congresso. Obrigado. Discurso, intervenção e discurso de presidente da Universidade América Cabral, em nome de Mário Pires Sanha, da Guiné. Então, Mário Pires Sanha da Guiné, obrigado. Gostaria do Congresso Nacional de Juventude Guinense, junto com o Irmãos e o movimento nacionalista que é de Guiné. Que só é o nome que chama a atenção, que é de Guiné. E igual a Saleaus junto com vós, para o partir do momento é importante para ter um tema que fala a nós, juventude de Guiné-Bissau, calcula o papel e responsabilidade. Ora, como vez, de chamar a atenção e de acordo no sentido para lembrar daquilo que o famoso frase que não pai da nação, para ter que dizer para nós que todo o tempo não podia andar. Daqui punta, ou seja, fala, cada geração tem que se missão e cumprir com ela, ou ir atrair. E a nossa, enquanto juventude guineense, cada um papel, ou seja, cada uma missão, não será cumprida ou não será traída. Pagar esse dinheiro restrito, convidados, honra que estão na mesa e colegas, para uma presença muito importante. Eu vou voltar para vós outros que, pelo menos,
não menos importante está para nós, para esse Congresso Nacional por Direito e a nós. E para falar, a juventude guineense precisa de cinta e a conversa, suma filhos de um casa, filhos de um mame, filhos de um papai. E não sei nós exatamente e tiver espaço para pedir aqui como ela passar por mim. E para lembrar que alguns heróis da África, Nelson Mandela, e para Pedro, você fala assim, como é? Educação, uma educação e alma mais poderosa que poder determinar. E a nossa, enquanto juventude, será que não leva em conta esses frases famosos do nosso país da nação, ou seja, do nosso país da nação africana? Não. E para voltar a falar, não sei não, diferentes juventudes, ou seja, juventude diferentes associações, organizações cristãs, não tem quase, não a maior parte de escolas superiores, ou seja, centro de formações e universidades, mas no centro de juventude ciente que não passa. É o movimento nacionalista que é de Guiné, só se nome está chamando a atenção. Bia, ora que é de Guiné? Uma pergunta. Que é de Guiné? Que é de Guiné-Bissau? Não pedir a nós gostaria, para não pensar profundamente sobre esse Congresso Nacional de Juventude Guinense. Bia, intensidade no símbolo no papel. Partido político de cedo, que está dividindo. E uma missão que não tem, de vai juntar num certo espaço para compartilhar. E amanhã, você não cansar para todo o tempo. Não pensa na Guiné-Bissau. Não pensa na terra. Para lembrar então, este tema exatamente para se pensar naquilo que foi muito fácil de falar. Cada geração tem que cumprir missão. E cumprir com ela, ou ir atrair. E a nossa está perguntando: será que nós vamos cumprir com ela? Ou nós vamos atrair? E na conversa curta, não deixa para ali. Muito obrigado. Não vai pedir desculpa para o microfone, pegar no partido. A não vai convidar a pedir mais que Silva é representante de Climantex. Mantenha a dignidade e, por primeiro, está aproveitando esse movimento de Guiné para convite que é da Associação Acadêmica e de parabenizar o Presidente a essa iniciativa que tem de reunir nesse espaço. E que tem mais jovem ali e tem tudo e entidades convidadas para não poder ouvir muito. Isso é o que o tema fala, papel de juventude face à situação que nós estamos. E muito bom para a juventude estar ali, e muito bom para tudo que se convidar, são as diferentes instituições para estar ali, assim para não poder ouvir muito. Porque se não me especificar que não posição, não me especificar que desenvolvimento que não me estiver, que nível de desenvolvimento que não me estiver alcança. E está bom para nós estar juntos, para não ouvir muito, assim para não poder seguir. Que parte de como de melhor. E então, para a juventude, não papel e não lutar. Ele não luta, não firma para lutar para bem do nosso país. Eu vou falar como a nossa força motriz desse país. Mas a juventude está subindo, juventude que se fica que ser papel, juventude que está em frente à luta para que vem do nosso país. E muito triste. E a nós passam dado, ou aqueles que passam dado diante, para representar a juventude, onde é esse cara? Cada papel, o que eles estão fazendo? E está falando de quem que para se não se casa. Mas não está fazendo aquilo, porque não tem amor à companhia, não tem amor à pátria. E coisa como livre tem, para não se na companhia, quem que se para você ensinar, a boca se fica só falando que se brincar se no outro. Se aquilo é nada,
Então, o inteligência e acaba de pouco assim naquilo que está sendo. Então, quando alcançar o desenvolvimento, e para não se naquilo que está sendo, e para não firmar na luta, e para não durar companheiro, para bem de não vir. Para está olhando mais desenvolvimento pessoal. Alguém está pensando mais nessa cabeça para me desenvolver, para me ajudar, para minha família, para não subsair esse câncer. Mas e bom, para a hora que passa, não está diante do Senhor, em qualquer lugar, fora da boa juventude, acabou fazer aquilo que mais garante elas. A não está, quando quebra aqui regras, o público, mas não garante dizer que está em América, não fazia, que não pensa nessa cabeça. Mas a nossa juventude, e para não ajudar muito. Não para a nossa força motriz, então a nós que tem que quebrar aqui barreira, a nós que tem que lutar, a nós que tem que passar adiante. E que para não sinta, não há tapera só aqui de bom, não sinta, não pera, não chamado, quando vai sinta na poder. Sim, e quando se contra, a nós que luta para tirar naquele lugar. Então está falando tudo dentro desse estado. Ora que não saiu, e antes, ou maneira que não vindo, e para não mudar a mentalidade. Não pega na que bom, não se na guinda se cacibe. Não pega no trabalho, não vai à escola, que lá que não ajuda. Ninguém está sentindo, está falando que não tem inteligência nada. Mas mesmo que inteligência pode o pedido que é. E está bom para o vai cumprimento aqui, que uma dá na escola. Ora que vai o cumprimento aqui, mostrar na prática. Mostra aqui que é possível. Mostra aqui que não aprendi na escola, vamos pôr na prática, faz tudo dinheiro, para bem de nosso país. Não diz, não pensa em desenvolvimento pessoal. Não pensa em desenvolvimento de não ter. Também aquilo que não ajuda. Não para. Não lembro como era Hilário Francisco Gomes, presidente de IPP. Muito bom dia. Com permissão da mesa, começando com a Presidente do Movimento Nacional Kevin Guiné, ilustres convidados, imprensa e participantes do encontro. A minha nome é Hilário Francisco Gomes, Presidente da Associação Académica da Universidade de Jambeja. Gostaria não apenas de ser uma estudante ou ser uma representante da Associação Académica, mas também ser uma cidadã, ser uma povo, ser uma juventude. A ouso convidado para ver sobre um tema que é muito importante. Cabe a responsabilidade da juventude guineense e esse papel também no desenvolvimento nacional de Guiné-Bissau. É um tema grande que, se não está ali para discutir, não poderia consumir inteiro só na discutir. Quando não podia incutir muito na cabeça, cabe uma responsabilidade, cabe um papel na vida de desenvolvimento de Guiné-Bissau. A juventude guineense tem grandes desafios. Não tem desafios de emprego, não tem desafios de oportunidade, não tem desafios, sobretudo, de poder participar na tomada de decisão. Se na verdade, de maneira que está falando em termos estatísticos, a nós mais de 60% da população nacional. O que servir 60% se não para fazer parte de lugares de tomar a decisão? Se não calhar de oportunidade. Mas também a juventude tem que tomar uma responsabilidade, não apenas reclama oportunidade, mas e criar propriamente oportunidade. Se uma alguém falou, o que eu poder perguntar em Guiné-Bissau, o que é que vai ser para você? Eu tenho que perguntar a cabeça, o que é que vai ser para Guiné-Bissau? A juventude guineense tem que ser capaz de perguntar-se a cabeça o que é que fazer para Guiné-Bissau poder desenvolver. E esse tipo de papel da juventude guineense. Para falar de como a nós, enquanto juventude, nunca digo de estar fora de grupo, não tem que estar dentro de grupo, que é como isso fala que é. Há hoje em dia, política tem vivido-se um dilema. Havia de que a juventude desacreditar no sistema político guineense. Manga ninguém se está a afastar da política. Política tem vivido um jogo de interesse e que aquilo, sobretudo, é a nossa ensinado de ciência política, a nossa questão na faculdade de ciência política. Política é que jogo de interesse pessoal. Política é jogo de interesse comum, é jogo de interesse coletivo.
Quer dizer, como todo político tem que ter responsabilidade, não coloca a eleição em primeiro lugar. E a nossa juventude nunca pode ficar de fora, não tem que estar dentro da jogada. Não digo de tomar no lugar, não por vaidade, mas porque não merece, porque não tem qualidade. Portanto, e essa que não vai ser a minha comunicação, essa é a minha mensagem, para falar que um movimento nacionalista que ele deve ser para eles, e realmente teve uma ousadia. Então, eu gostava tanto de olhar a sala cheia de juventude. Eu não podia discutir sobre uma problemática, porque tem grandes desafios. É tema ali, é tema de 5, 6 minutos, e um tema grande, onde é que não precisa de cinta, não discutir propostas e não ter soluções para propostas que não discutir. Bom, muito obrigado, gostei. Non è una primera, siamo molto secondi in qua, la presente di Giuda a poco di Giuda. In base. Muito bom dia, até na hora ali, porque assegurar o número de tempo. Mas nesse também adiciona a minha fala desse conjunto para felicitar gente que tem essa iniciativa, essa organização, para jovens poderem partilhar ideias, para universitários poderem exteriorizar aquilo que é consumido ao longo de algum tempo. Passem com outro e gente pode aprender. Esse é muito bom. Na verdade, é que tem que a ciência apresenta a solução para ela. Está dependendo só de como a coluna tira proveito de ciência. A nossa de que eles que entendem como o único caminho para encontrar saídas para todas as situações de ciência. Infelizmente que outros talvez levaram para extremo para pôr em causa que outros também que acabaram a escola, nós não acabamos de pesquisar. Cada um som tem esse devido lugar, cada um som útil nesse espaço, assim também pode ser. Porque lá não cada certa também falar com mar, para outro vai tomar lugar e que pode dar resposta. A nós não entendemos como a nossa sociedade está profundamente cheia de ódio, de ressentimentos, de espírito de vingança, de monte a outro onde é que não apanhar para poder dar pancada. A mim pensa como a nossa juventude deve ter outra maneira de olhar a sociedade. Nossa juventude deve ter outra maneira de ler situações, por razoabilidade. A manga de se vai para extremo, dentro está identificado também. Porque é que tem culpado sem um bocadinho de razão. É que tem um de razão absoluta, que não tem. Daí que se não quer razoabilizar no análise, a nós próprios não está contribuindo para a incêndio. Mas só dar um exemplo. O que é que disse a Segunda Guerra Mundial? Espírito de ressentimento. E que vingança que me se fazia, sabia? Contra a Alemanha, entendo como é tratado mal na Tratado de Versalhes. É por, naquele tratado, no artigo 231, para assinar na cláusula de culpa, como ele é o único culpado para a Primeira Guerra Mundial. E perde territórios, e perde inclusive os exércitos. Que ele fazer e surgir extremistas, partidos extremistas, essencialmente o papel de Adolf Hitler, e dá promessas para poder vingar.
aquela humilhação que a Alemanha passa para via daquele acordo, aquele tratado de Versalhes. Aquilo desemboca na Segunda Guerra Mundial. Porque a Alemanha entende como a gente exagerar na atribuir culpa. Ele só. Por isso, quando ela fala como enquanto universitários, a hora que nós fazemos análise, não tem que razoabilizar. Caso contrário, o país está sem defesa. E que tem só um culpado, porque tem um bocadinho de razão. Suma que também que tem um de razão absoluta. Essa ciência assinada. Também a hora que nós mexemos, avança a fazer análise, a ciência mostrando um só caminho. Busquei evidências. Busquei elementos para o papel só dentro daquelas evidências. Esse é o meu conselho para a juventude. Muito obrigado. Ampassagna, presidente di 17 di fevereiro. Muito bom dia para vós todos. E especialmente para elementos de movimento, caos, assim não está ali, para cada quem pode dar esse ponto de vista, calca deve ser o papel e também a responsabilidade da nos jovens na paz e desenvolvimento do meu país. Primeira pergunta, está perguntando qual jovem que não falei, aquele jovem traumatizado ou que jovens que está com ódio na coração. Então, para ver assim, para ver como pertence a uma organização acadêmica que de formação de professores que não passa um cenário que nós jovens nós achamos por bem de como não queremos nunca passar. Que é que na PBD e passa na ano letivo ocupação e acontece um cenário quando nós não lanta para reivindicar com causa justa nosso tal mas não lanta para reivindicar só três situações. Primeiro, situação de suspensão de próprio ou revogação de suspensão de não três colegas que suspendido ou vai se meter na casa há 5 anos, outro apanha 3 anos, outro apanha 4 anos. E segundo motivo de publicação de resultados nas próprias escolas superiores de educação. E terceiro, e riba que traz a decisão do ministro no momento também para pôr propina para nós estudantes. Então, enquanto jovem, nós naquele momento com uma nova responsabilidade e de lá também não fui cobro aquela situação para ver um só motivo. Sou uma jovem, não prepara que momento no presente para o futuro outros bem ganhar qual. No momento que tem impedimento de reivindicação, mas nunca no caminho vai não landa, com tudo coragem para não fazer esse de poder realizar. Mas Deus vem ajudando com tudo surte plus reivindicação é conseguir revogar essa suspensão de nossos colegas que pertence 17 e que pertence 17 de Bulam e que pertence nem outras unidades, mas pertence a Chucuté. A não acha por bem de como se toca eles, não cala, para ver sempre na Guiné não costuma. Ora que não faz injustiça para não acompanhar, não está falando está direito, mas a hora que vem arriba, não faz contra nós, não está falando que está direito.
Então, por que motivo não lanta, não pode cobrar aquela situação, mas ele conseguir resolver e nem que sútis e também perseguição, caso não perseguir, naquele momento nunca tenha sucesso na Guiné-Bissau. Não perseguiram, não conseguiram tudo. Mas, na verdade, Guiné-Bissau que ficava só na esse. Não tem escola nacional de saúde, não tem mangas de escolas, universidades. Mas que talvez no momento eu estava vivo, que por aí vinha junto estava conosco, para que causa? Para que eu falei, não, coisa que tocando, a mim que por aí reivindicar junto com isso. Mas e Guiné-Bissau tudo? Se não falei de responsabilidade, já não é jovem, lá que não diria também responsabilidade, ou com coisa, e cedo, de um outro lado, mas não pertence a Guiné-Bissau, não tem que lançar no pulo, não tem que reivindicar para que a situação possa ultrapassar. Não é papel de papel, cada que ser no papel não sou mais jovem. Ele proteger aquilo que não tem em comum. Proteger não. Sempre jovens e não jovens não te reclamam, lixo tio na Guiné-Bissau. Mas o próprio, o que eu faço para aquele lixo que eu tenho? Não só ele ligou, gozou, não pegou olhar, e algo não bebeu, não botar na choque. Será que quando contribuir para o lixo tio, amanhã vem vai assim, o papel contrário? Nas questões políticas, jovens que têm oportunidade, que nunca têm. Mas é também muito dizer que eu não estou falando hipocrisia. Amanhã, e para pensar ali, irmão da manhã, e fazer ao contrário. Aquele tal jovem na Guiné-Bissau que dá a oportunidade de estar no governo e ter 50 bolsas. E dá os jovens de diferente, que importa partido político, que por aí pertence, mas tira daqui 50 bolsas para aqueles estudantes internamente na Guiné-Bissau. Aquele tal jovem. Se é fácil, né? Para amanhã e ganhar retorno daquilo que faz. Ou ele chama a televisão, ele chama a comunicação e fala na parte. Como não punta, aquele cara jovem quando não fala, a hoje um dia, calca ser responsabilidade e calca livre ser o seu papel. Mas a nossa história não tem oportunidade de não dar de fala, porque e que está acontecendo. E pela primeira vez não nos dá oportunidade com o papel. A gente tem que estar ali. Está ali mangas de mesa que devem ocupar, mas que ocupar. Que deve ser de não responsabilidade nós trabalhamos para não discutir esse tema que é de grande importância. A mim, para jeito de ficar na minha declaração e para agradecer o movimento, para a coragem que vou ter e vou pensar como aquilo que vou fazer a hoje e quando chegar até no equilíbrio chega. Mas cada um de nós que está ali não vai ter a capacidade de multiplicar para 10 na pega e multiplicar para 30, assim não multiplicar para que chegar até outra parte do Guiné-Bissau, quando não é outros que têm a oportunidade de estar. A nós tudo não tem que tomar a responsabilidade de falar, não no papel, mas não no papel em nome de mangas de jovens que cá estão. Então, ele deve ser de não responsabilidade, não abordar esse assunto muito se bem, sim, ferir sensibilidade do mundo, porque não castelo para aquilo. Se uma aqui falar de paz, eu tenho que saber como não pode ter escola. Nenhuma intervenção, sem ar ou outro aqui, está por lá, porque nós estamos com vontade de fazer algo bonito. Bom, muito obrigado. Boa tarde. Sou aqui anunciado para dentro. A mim chamo Wilson Chibamba, coordenador das atividades da Associação Académica da Universidade de Colinas de Goa. É com grande entusiasmo que estou em representação da Associação Académica da Universidade de Colinas de Goa, enquanto coordenador das atividades. Para iniciar o meu discurso, permita-me reconhecer a vossa capacidade
de organizar este Congresso Nacional da Juventude, cujo lema, a nossa juventude guineense, calca um papel e responsabilidade para o desenvolvimento da nossa terra. Com base no tema, é importante ressaltar que a juventude guineense tem uma responsabilidade enorme. Estes são educação de qualidade, saúde e bem-estar, ambiente, emprego jovem, empreendedorismo, formação técnico-profissional, literacia digital, ou seja, uso correto das redes sociais, participação na esfera da tomada de decisão, promoção da paz e segurança. Por isso, nada para nós sem nós. Isto quer dizer, o programa de desenvolvimento é com os jovens, de forma inclusiva, sem a distinção da raça, religião e condições físicas. Para terminar, a Associação Académica da Universidade de Minas de Boé aproveita essa ocasião para pedir os presentes para aprender, crescer e melhorar. Porque a responsabilidade é iniciar e terminar com a excelência. Devemos iniciar e terminar sempre com a paz, porque não há caminho para a paz. Isso demonstra que a paz é o próprio caminho. Por isso é de extrema importância o combate aos discursos de ódio. Antes de terminar, eu quero uma repetição dessa palavra. Viva a paz! Viva a paz! Viva a juventude! Ok, muito obrigado a todos e todas. Nós embaixamos presidente do Movimento Nacionalista aqui de Guiné. Para ir compreender sobre o tema. Porque nada tem de chamar da máquina ser comida da casa, mas se não comida da casa vai. O caminho vai lá adiante. Nesse espaço e que nós acima lançamento. Estou aqui esse livro e com a batucada e canada de assada, canada de congresso de afta, comanda, sala que conseguiu manter ninguém decidiu. Então, nesse mesmo momento, quando não papel de juventude. Então, ponto que comanda não fala aos papel de juventude. Se nós temos donas de maçã, ele é um país que está libertado simplesmente com a caneta. São outros países. Nossa house não filma ali uma discussão. A nossa house não tem nenhum cargo de identidade, não tem nenhum passaporte. A nossa house não serve com turma ali, não vai tirar a aventura. Ninguém está filmando na câmera com dois documentos, ninguém está chicoteado.
Então, é um movimento nacionalista que é de Guiné e criado depois de um bom tempo de reflexão sobre a situação que no país está a passar e condições precárias de novas populações, assim, uma situação de juventude, que está no futuro de juventude está adiado por homens políticos. E faz com que nasce esse movimento chamado Movimento Nacionalista que é de Guiné. A ideia inicia desde 2016, onde que a mim dito na tanda da Guiné, diga Senegal, o primeiro viagem que saí fora do meu país, 2016. Vai para sonhos, ou melhor, vai por objetivo de vai mais ou menos buscar conhecimento para poder assumir a paz e desenvolvimento da Guiné-Bissau. Então, já que não vai, deixa minha irmã, minha mãe, minha tia, mas que lágrima, que rosto, bem, como isso nunca deixa minha Guiné-Bissau, na minha terra. Então, e então falando tudo os jovens que estão ali, principalmente líderes de diferentes associações, que não convidam para falar, nós somos obrigados, e o povo de Guiné-Bissau, minha alma, fala boa alma, mantém, mas que mantenha de dignidade. E quando eu falo de dignidade, às vezes a gente diz, mas que dignidade? Deve ser um exemplo simples, para não perceber que ela deve ser o comportamento de dignidade, que ela deve ser dignidade, se nós estamos falando sobre verdade. A Guiné-Bissau, se nós vimos 2010, eu vou lhe falar, e até um caso, que tem duas moradias, a comida acaba na moradia, até servir meninos de cultura moradia, comida que acaba banana. Esse é mais ou menos o comportamento de dignidade, mas que ela existe. A gente não prefere guardar a comida, estou aqui cada dentro, e que ele dá limada, vizinho, a sofrer fome. Então, a nós, mais ou menos, juventude, a mim aborda mais ou menos esse tema na 6 pontos. O primeiro ponto, está falando de formação de líderes e dirigentes do país. Fala de líderes e dirigentes, porque não estou confundindo com isso. Líder nunca está cometendo falha. Porque não fala cometer falha, mais ou menos, uma língua que está ouvir e busca uma decisão. Mas dirigente, mais ou menos, ele mais está optar para que se intuição própria na falar. Mais ou menos um pequeno diferença entre líder. Não tem o Cabral chama de líder, Cabral é dirigente e líder. Mas não tem o Guindes, a os não vou falar dirigente. Fala na associação juvenis, assim suma na juventude do partido, ela que está sair futuro dirigente do nosso país. Sobretudo, no irmãos que está no partido político jovens. E o segundo ponto sobre esse tema, da falar de inovação e criatividade no nosso país. E alguma fala de inovação e criatividade, e ciente de como mais de que 1000 jovens estão deixando a Guiné-Bissau dentro de um ano. Mas é também que dois objetivos. Outros vão buscar trabalho, julgando uma vida que atende a Guiné-Bissau e buscar na Europa ou em outra parte do mundo. Outros não vão estudar, de cá nós não fazemos parte, vai estudar. Mas a nós que vai estudar, não bem. O que é que não bem com ela? Estudo e questão que querem Guiné fazer. Estudantes que falaram comigo, vai estudar na Marrocos, na Rússia, na China, na Portugal, na França, na Dakar, em outras partes do mundo. O que é que não bem com ela? A bem da contribuição. Um bom par de tempo não fica fora de Guiné, mas sempre o que é que me bem com ela? O que é que a mim bem com ela? Está fazendo com quem fala bem. Ou também, e encontro de doutores que fazem com Guiné, só que eu trabalhando no dia. De que tudo vem de ser doutor. Irmãos, filhos de nós sangue, de nação, e que é até fácil para desenvolver aqui o país. E nenhum país que até desenvolve, mais ou menos, hora que tem o conhecimento de ser responsabilidade. Para que ele perceba mais ou menos o que ele deve fazer, uma vez que nós estamos num mundo de globalização. E para o terceiro ponto, e ponto que não toca mais ou menos participação dos jovens nos partidos políticos. E Guilherme Montes, o presidente de unidade de Chicoté, que acaba de falar, assim, chama aqueles que passam a olhar,
e tem espaços que estava para preencher. Mas se tem que comunicar, não tem uma parte. Então, os jovens que estão a partido político, juventude e partido político, me fazer uma questão é seguinte. Após, enquanto jovem, vou vai partido político para interesse de partido, para visão de partido, ou vou passar a suma partido em ferramenta que não tem que utilizar para poder construir paz, assim, suma progressão da Guiné-Bissau. E após jovens que estão no partido político, nunca amanhã ser dirigente ou líder do país. Como eu estou sentindo, ora que eu olho a os da Guiné-Bissau, os líderes que não dirigem o partido político, se é comportamento que eu estou olhando. Então, quando eu estou sentindo orgulhoso do comportamento dos líderes, ou do dirigente, eu estou sentindo mais ou menos como esse e bom espelho que não dúvida, sem continuar, sem dúvida, espelho não aprende bom coisa. Não estou esquecendo dos anos. Não, não, grandes espelho daqueles que estão atrás. E, mais ou menos, para o quarto ponto, que não toca de combate de problema na nossa sociedade. A nós guineenses. É problema na sociedade que faz com que, e bem é tema, a nós, juventude guineense, que não pode ter responsabilidade no nosso país. Faço mais de 7 anos no Dakar, porque é igual, muda-se com o católico, mas nunca na Guiné, acaba não ouvir. Bom, o comportamento do macho como existe, mas só que tem uma amplitude que tem a os, está a ganhar espaço cada vez mais. Irmãos, para que alguns de nós olhem, é que mais ou menos é punta, cada jovem que não trata dele. E é nosso próprio. Mas, será que esse problema que temos na sociedade não podemos mais ou menos resolver? Nós estamos prontos para resolver aquilo. Não haverá problema na nossa sociedade. Mais ou menos, eu estou olhando o problema no ensino. Para falar do problema no ensino, ainda falando, não, a escola está para começar e ainda está a ser matéria que está mais completa. Sim, esse para mim está achando que é um problema mínimo. O problema mais grande e conteúdo que não é dado durante anos de tempo. Nós vamos estar tudo na sala, se não tudo bem. Se tem alguém que fala de como, ela já estudou a primeira classe e está estudando o Rui Remamá, ou a árvore da Ica, e está falando, não está sabendo que é aquele livro que ele estuda. Mas é triste, eu tenho 34 anos. Leio o Pere Papa Papaya, a minha filha, leio mesmo coisa que leio comigo. Na universidade, no instituto, calcule matéria que o professor está dando. A minha aprendi um curso é mais com mais lá fora, de como escola, duas pessoas que podem dar na vida. Se me lei, por escrever. Ponto final. Do resto, eu tenho que buscar aquilo. Não para, mais ou menos, pensar de forma que peca do outro seguinte está a pensar. Mas na província também está de ocidentais. Sabia de quê? O mundo está mudando. Gerações não bem, cada geração tem que compor o mundo de uma maneira que vai. Mas tem que decidir não, para não compor o mundo. Tem que compor de uma maneira bem eficaz, para que não vai eficaz, tem que fazer isso. Vamos falar mais ou menos de quinto ponto, que trata de desenvolvimento econômico. Então, para não falar papel de juventude e responsabilidade do desenvolvimento do país, nós jovens não podemos entender como nós podemos mais ou menos desenvolver a economia de Guiné-Bissau. Nós estudo ali, nós sabemos como, e tem jovens que estão falando de bilionários. Tem dinheiro. Ela vai fechar de 100 mil, 200 mil, sei lá. Mas, que jovem prefere vai festa do que é comprar um espaço na Bambadinca, na Biombo, na Catio, para fazer campo de labor, que por ser cenoura, pimenta, batata. E agora, o que faz aquilo lá? Tantos jovens que não empregam. Agora fica só na crítica, Estado. Estado tem esse papel, nós não temos papel. Porque na verdade, como nenhum filho de Guiné-Bissau, que podia nunca mais, nós estamos em 2025, não vai para 2026. A mesma mestre, para nós subir como, ali para 2030, nós temos que ter uma única visão.
tem que ter um programa mãe, onde todos os partidos políticos na Sintra, não de partidário, essa inação que está em jogo. Quando tiver um programa nacional, que programa nacional, digamos ser de 10 anos, 5 anos, não, e por ser de 50 anos, ou 25 anos, de 20. Mas, para que programa mãe, cada partido político ganha eleições, que também esse programa de 5 anos, de 4 anos, bem por vir costa naquela. Suma na papel, porque no país vizinho, onde mexe no olhar, exemplo que tem. E último ponto, sexto, que eu estou falando de coesão social e cultural. E a nós, no nível de civil comum, na República de Guiné-Bissau, é constituído na base de diferença. O nível diferença, sim. Mas, diferença, e como se fala, divisão. Porque se não dúvida, Guiné-Bissau não tem diferentes setores, regiões, secções, bairros. Eu tenho diferentes etnias. E a nós jovens, no papel, ele quer, se não consome, acaba de falar, ele protege mais ou menos o que dano. Aqui combatente na Guiana, o que tiga? Na Guiana vai comer filmando nas magonas assim. Em na Guiana, o que tiga assim? E Guiné-Bissau fala, ali Guiné-Bissau não entrega a bolsa, vou fazer também de boa por isso. E a nós, pelo menos também não é Guiana, mas não se entende. Não se entende. E triste. Situação que no país está a passar. Que triste. Mas, na para ali, podia nós tomar pausa, café e depois, ainda bem tem segundo parte da intervenção, onde que cada um passa, assim, uma plateia, para dar propostas, assim, recomendações, qual tipo de ser o comportamento de jovem, não poder mais ou menos assumir a paz e desenvolvimento na Guiné-Bissau. E bom, muito obrigado, de fundo de coração, não é uma voz, mas aqui é amor de quem é dado de verdade. Era o presidente de unidade de secretário de Live, não? E tudo que é necessário presidente e plateia também não. Bom, a mesma produção nesse kit básico, não como é kit básico, agora tem alguma sala de salada cheia para ocupar, mas essa é uma juventude que se pensar. Aquilo que nortear esse nível. O que é que nós, enquanto jovens, no papel, vamos começar o básico cronologia da nossa comunidade? Jovens e primeiro diz que trabalharia estrada, chuva, para. Jovens. Jovens e diz que está a agradecer a companhia rouba, telemóveis, de ser colegas, que diz que esse vítima é que tem forma de escapar da Itália é como. Que será que tem esse grupo de papel de juventude? Discurso de jovens. Há dias eu estava na partilha da Liga de Direitos Humanos sobre o discurso de ódio que está acontecendo recorrentemente. Nunca te dá conta esse aspecto. Jovem
e alguém que tem a responsabilidade de transformar, promover valores sociais para poder ter união e ser de juventude. Jovem tem papel fundamental na manutenção da paz. Jovem tem papel fundamental na sensibilização de ser parte mais vulnerável para poder ter consciência e de que deve fazer quer presente e futuramente. Jovem tem papel, ao mesmo tempo, responsabilidade de exigir aquilo que se direito. Ninguém cata, nem para cada um dia, se cada um comer 2, 3 dias, e cada um fala, não, sai hoje para reclamar, fala, não, um café, a boca tem que ir lá, não fala, para um café, é dia assim, tudo com café. Não tem de ver, mas tem o papel de proteger para depois exigir. Ou quando é o papel de responsabilidade? A responsabilidade vai acabar só na falar a mim que jovem de dado oportunidade de dar trabalho, não. Jovem tem que trabalhar, jovem tem que lutar para conquistar desafios enormes. Portanto, jovem que pode ficar limitado na bancada sem pensar em criar projetos que envolvem jovens e, sobretudo, redes que na vida campo prefere ser promovido para algumas organizações, que é muito importante, que é o papel de jovem na poder consciencializar, porque só a partir daquela eu conseguir discutir diferentes temáticas que não vai encontro a desafios que almejamos. Não questionar aquilo que aconteceu ultimamente, sem esquecer não competência. Que cada idade que vai lutar de libertação. Será que a idade não pode comparar com a idade que não combatente vai lutar de libertação? Não. É para muito mais novo do que a nós. É libertar e é acha que tem a responsabilidade de defender para apoiar fim a regime que não fica na altura. A nós, jovens, e chega um momento em que não tem liberdade de expressão, não tem tudo ferramentas, mas não tem dificuldade e não tem medo de sair e exigir aquilo que não direito. Uma escola fazer você não viola não direito. Jovem tem dificuldade. Ora que assim, qual tipo de juventude que não tem? Jovem que não dá aulas, e não fazer discurso de ódio, e não pessoalizar, e não particularizar, e não mostra mais questões étnicas na sala heterogênea, não turma. Esse é o papel de jovem. Como é o papel de jovem e sensibilizar, ele força motriz para desenvolvimento e para manutenção da paz. Agora, se jovem vai se dedicar a esse papel, sem missão, enquanto jovem, não pode esperar que aquele jovem pode ter sido mudança de paradigma de sucesso. Se jovem tem medo de superar, se jovem tem medo de reivindicar, o que é que eu podia imaginar de jovem? Se algo não acontece, que entende propriamente a emoção de que não acontece, ele é irresponsável, ele anda e fala stop. Mas se tem medo e fala assim, sai na rua, na espancada, na fazer de tudo, e fica e pior. E se aquilo não volta agora para trás, se aquilo que o combatente estava antes de entrar para a luta, ele estava aqui meio, significa a nós é espaço que não tem. Não cada tem espaço. Não cada tem. E mais carregado de tudo, ou seja, mais engraçado de tudo, para aqui que os jovens não estão falando, é da propriedade de intelectualidade, está falando de intelectuais. Ou quando eu falei de intelectuais, para mim, esse tipo não cobra combatentes. Porque para nós, combatentes que é intelectuais, mas tem intelectuais mais que combatentes. Mas só para não está presumir que mandar para a universidade, portanto, tudo que vai dar escola e formar então é intelectual. Quem que pega a arma e vai matar ele que é intelectual. Mas ele tem intelectual, aquilo que dá o espaço, aquilo que dá o oportunidade. O papel de Bacalhau na altura e
fundamental, pensando como uma jovem da continuidade, que sendo futura geração, na altura, que se passa e chegar não passa, e não está ponto agora, o que é que não fazer, em comparação com o que é combater fazer, na altura. E totalmente diferente. A ordem urbaniza instituições. Alguém não vai luta, esse que troca uma luta, que não vai inimigo na fugiar na matar. Mas ele ganha coragem de vai. Para inverter tendência. A ordem não caça da luta, mas no meio de enfrentar, no hermoso. Jovens que têm dado oportunidade, que estão no governo, campo de Bias, o que é que fazer? Claro que isso é responsabilidade. Ou quando eu falei de política, onde é que decisões estão tomadas? O que é que fazer? Não assistir tudo de jovens, caos, não ostentar, ainda na carros. Mas não vai mais no esse papel, o que é que fazer? Que lhe é missão? De comprar carro, de pensar também um caso onde o governo tem que tirar chapéu. Porque para mim, que nem uso os escritórios de juventude nosso, para comunidade, e tem que ser em cada ministério, em cada função. E não vai se ministério do povo, não é? E não se vai acabar, se se vai ganhar. Mas tem a missão. E responsabilidade para essa transformação para o país, para desenvolver o país. E é responsabilidade. O que está acontecendo? Tudo que você quer falar de juventude. Mas cada agenda comum de juventude, cada organizações juvenis que Guiné-Bissau tem. Amém? Para ser sincero, já se de conta cada organizações juvenis. Mas para ver que jovens vai poder ter uma única agenda, uma única organização, para a gente debater ideias, tá? Mas não, a mente é que tenha organização, porque se vai lá, possivelmente está tendo oportunidade de liderar. Porque esse é o objetivo de criação para jovem criar é poder liderar. Jovem também se tem liderado. Jovem também se aprende. Será que a juventude está à altura desse desafio? Ou seja, assumir a presidência da República ou prematura e assembleia? A nós que estamos, não tenho certeza daquela, não tenho plena certeza como a juventude guineense e se vai para a presidente da República e não consegue fazer a nós. Para aquilo que a nossa cintura não se vê, como a nós está, a nossa juventude. Cada jovem que 36 anos ou 35 anos que não podia achar como a podia assumir destino do país. Em comparação, por exemplo, com um jovem de França, de outros partes do mundo, ou Senegal. A nós não tem que pensar como um debate, um debate sério e preciso, não queria ambiente, não faz bom mesmo, não dá maximizar informações, porque é um tema, como eu falei, papel e responsabilidade, e um tema que tem grande dimensão e de interesse nacional. Porque passa como a juventude perde valor. A maioria deles não tem que ser claro, não perde valor. Quem não é responsável, não quer assumir, não papel, não quer fazer, não falhar. Gosto, aqueles que também, jovem que tem o nível, mas ele se tem nomeado no ministro do secretário de Estado. Como é que ele dirige? Carlos, que ainda tem para poder focar para a política na bom. Mas mesmo assim, cada desistir para quem que está à altura de poder orientar, de poder dirigir. Organizações juvenis, problema. A gente pensa agora no problema RAS, RNAS, busca aí,
certo? Mas e os jovens que não obedecem? Imagem de comunicações. E lamentável, jovem que não pensa que tem que acabar a universidade e vai liderar eles. Alguém que a universidade é o único caminho que o país, cada país que se desenvolve, não tem que passar no recinto escolar, não tem que passar na escola. Quando essa eleição tem que entrar na universidade ou sai, ou dar uma licença, mas outros caminhos se querem. É preciso dirigir. A nós não apoia, a nós que não apoia é jovens. Não apoia. É jovens, sobretudo, que são política ativa. Não apoia eles. Para bem permitir votos. Não apoia. É grave. É grave. Quando não pensa com a liberdade, quando não pensa que não conseguir fazer, pelo menos, mínimo daquilo que os combatentes faziam. Cabral falar, alguém pode pensar como Cabral e ter um problema de preocupação mental. Pode aqui falar, luta que não fazer e programa mínimo, programa maior e desenvolvimento. Uma ordem que será 52 anos, para o papel de meses. O que é que eu vou fazer? Luta e precisa de uma luta e mais fácil. Um pouco mais difícil. Mas acabar achar para o mar e não queria revolta e te dar oportunidade que eles que têm noção, mas mesmo tem que assumir escolas na altura. Mas escolas que têm caos, não fazer comparação, não fazer privilégio, não dúvida. Se igual, valência que escolas que têm internatos, outros internatos, a ruína, e cada funciona. E me dá a responsabilidade que tem, que o papel está, está fazendo educação e falar de simpática e gratuita, mas praticamente cada vez ficava muito menos ensino superior da nossa, que jovens também vai, é cada estudante vai fazer doutoramento. Mas jovem tem medo de sair, falar está, não, dentro da educação, isso é a carta, não. Para mim, aqui na missa fala que aqui que acabar com a guerra. Eles acham que Cabral não brincava com o combatente, nem que eles não morrer. Cabral foi aquele ninho. Alguém por aí imagina a dimensão de terra, se carga semântica. Na fala guerra não faz o mínimo. Quer dizer, tem programa mínimo, programa maior que desenvolvimento. Mas nem que eles não morrer, nem que eles não morrer, outros querem. Se cortar mão e pé, outros ficam. É canteirado. Mas a carta pequena, naquela altura, é osso, que ela conseguiu permanecer e continuar. A maioria dos jovens que até refina Cabral, se não fazer discurso e preferir fazer referência para poder beleza, se discute apenas. Mas aquele que visão de Cabral, não, o Cabral é culto. Jovens e guindes mais corruptos que tem. De todo o ministério, onde é que jovens estão, não olhar problema lá, não dúvida, por esse tipo, jovens estão saindo dinheiro dele. As escolas e formações, hoje em dia, maioria de diretores não comprometem, maioria deles está furtando dinheiro. É como se fosse nepotismo. Jovens sem coragem de enfrentar desafios, de falar esse é certo, esse é certo. A nós, esse não conta. Ora que marcha convocada, partidos políticos. Mas quem está aqui jovem, a nossa estava em marcha. Que não garanta a nossa estava em marcha. Mas como fala vigília de setor de educação, ninguém cata bem. Lembra hoje que é PND, Federação, estudantes de Federação, FITA, no último dia de fazido, e foi dia 20 de novembro, quarta-feira,
partidos políticos bem saem quinta entre vertentes, estudante fica até sexta-feira, mas sempre jovens ficam na casa dos direitos, é mais até sexta-feira que é bem libertador, que para começar, vai para casa. Mas convites faziam para diferentes universidades e ditos obrigatórios, mas pronto, porque aquilo que a Constituição a gente, aquilo que se interessa. Se a universidade está calma, então cada tipo de paz não pode ter, cada tipo de paz não pode ter Constituição. Se contra, nunca tem voz, nunca tem uma agenda. Para terminar, então, agradecer a comissão organizadora e próprio presidente, a sua equipa e todos participantes, sem esquecer nós, mais uma vez, embora parte da mesa tenha o antigo diretor, que é mestre Timóteo Vitor Ivalio, técnico, que passa primeiro o pessoal só para nome, sem se ver quem que passa para fazer revolução na Chicoté. Essa gente que eles que conseguem que desce para cometer um morado, querem a osso passar lá, entrar nas salas, não tem diferença que tem, só que tu vai deixar que está lá. Mas se chegar lá, não é outra mudança. Não é outra transformação, porque ele é um ambiente de transformação social, mente entre nós. Sábado estava estudando que na papel de cá, mas precisa de reconhecer que eles querem honrar, que eles querem seguir a ideologia de Cabral, que era o propósito de Cabral. Então, é importante, porque não é que eu estou mulher de Cabral. Estou mulher de Cabral. Então, esperar que como esse congresso nascer, se nascer bom, agradecer. Muito obrigado.